Prontinho, pessoal. Voltamos aqui para o nosso primeiro módulo para valer, porque até agora a gente fez a abertura, certo? Cíntia tá aqui, já conseguiu, né? Já tá aqui no, na nossa Tô aula. aqui. Muito bem. E Delfonso, agora sim, pode perguntar, né, o que foi que te deixou ainda com dúvida com relação à parte do repertório, para a gente fazer para que você saia daqui sem dúvidas hoje. Quero ninguém com Não, é só dúvida aqui hoje. porque o professor do cursinho do meu aluno descontou 40 pontos, afirmando do projeto de texto, né? Por ele não ter retomado o repertório da introdução na conclusão. Ah, tá. Não, não, não. Eu E tinha aí entendido ele errado. falou que era uma atualização, né? Não, eu tinha entendido errado a pergunta, perdão, inclusive. Isso aconteceu aqui também. Tirou ponto na competência 5 que ele não fez essa retomada cíclica. Exatamente. Não conseguimos te ouvir, Isma. A gente não tá te ouvindo, Elismar. Voltaram a ouvir? Estão ouvindo? Agora sim. Voltou, né? Sim, sim, estou. Ótimo. Deixa eu voltar aqui para o slide que a gente vai passar, né? Então, eu tinha entendido da pergunta do Idelfonso que se era necessário retomar os argumentos na proposta de intervenção, ali antes de começar a proposta de intervenção, os argumentos ou o tema, e não fazer essa retomada do repertório ao final da conclusão. Pessoal, não houve mudança nenhuma com relação a isso, tanto que nem há a obrigatoriedade do aluno utilizar repertório sociocultural em todos os parágrafos. Então, falar que o aluno tem que retomar o repertório da introdução na conclusão seria o mesmo que falar que ele é obrigado a utilizar um repertório na introdução, quando nem sempre é isso que realmente deve acontecer, certo? Então, o professor do cursinho, ele usou a preferência dele, né? Ele usou ali o conhecimento de professor e o que ele indica como professor, mas ele não levou em consideração a grade de avaliação do Enem, porque em momento nenhum de capacitação nenhuma já houve esse tipo de cobrança. Na verdade, essa retomada do repertório a gente faz mais por questão mesmo de ali já de costume. A gente vê tanta redação nota 1000 fazendo isso que a gente passa a usar nas nossas aulas também, mas não é obrigatório, ok? O que é obrigatório de aparecer na conclusão, na verdade, né, é para que a gente tenha um texto estruturado nota 1000. São as propostas interventivas, que devem resolver os dois problemas e não só um, né, e que não deve estar ligado também só à questão do tema, da frase temática, porque eu falei ali no comecinho, e a gente vai ver isso também nas aulas de competência 3 e competência 5. Mas foi uma penalização totalmente equivocada, certo? E o aluno precisa entender que isso não é real. Não houve atualização nenhuma com relação a isso. E nem saiu o material ainda, né? E o pouco que eu sei do que vai mudar é porque, como eu disse para vocês no início da nossa aula, eu tive a grande sorte de ser ali avaliado por quem agora é coordenador geral dos corretores e faz parte dessa banca que seleciona as alterações, as mudanças. Mas, Ildefonso, não, nunca desconte ponto do seu aluno por isso, tá bom? Se quiser descontar por ele não trazer o tópico frasal na conclusão, que é aquela retomadazinha do tema ou dos argumentos, aí já é mais justificável, certo? Porque não é nem ficar ali um pouco subentendido, mas se for nessa questão de retomar repertório, não. Até porque lembre-se também de que o próprio material do Enem deixa claro que um repertório que foi usado na introdução e não ficou produtivo na introdução, e depois foi retomado na conclusão para esse fechamento, ele não vai ser avaliado como produtivo. Então, essa retomada lá no final não vai garantir produtividade ao repertório, tá bom? Então, não tem, isso não é verídico. E eu acho que os professores não deveriam fazer isso, porque cria no aluno aquela visão de que ou o que a gente está ensinando é errado, né? Ou deixa eles um pouco mais preocupados e fazendo ali, traçando estratégias que às vezes mais atrapalham do que ajudam. Eu tenho um comentário que eu gosto muito de fazer sobre a competência 5, por exemplo, que é a questão da união de agentes. Isso eu vou explicar também quando eu estiver mostrando redações, corrigindo redações com vocês. Mas quando a gente tem
uma proposta, a gente vai lá para a proposta de intervenção. E aí o aluno vai e coloca, né? Faz o tópico frasal, traz o agente, normalmente traz o governo como agente, detalha o governo, aí coloca o juntamente com tal ministério, e aí vai para, às vezes detalha o ministério também, aí vai para ação. Às vezes o ministério não tem nem ligação com o argumento que ele utilizou. Então, ele ocupou todo um espaço para trazer um segundo agente que não era necessário naquele espaço, naquele lugar, porque ele vai, até porque ele vai trazer duas propostas, então ele vai ter espaço para trazer um novo, certo? E aí ele perde todo esse espaço trazendo essa união de agentes que é totalmente dispensável. Agora, se você vai fazer só uma proposta de intervenção para resolver logo os dois problemas, aí sim, usar essa união de agentes se torna uma ferramenta estratégica, mas ainda assim não é algo que pode ser penalizado, sabe? Então, são essas coisinhas que a gente tem que tirar da mente do aluno e da nossa também, e entender qual é o nosso papel enquanto professor e enquanto corretor, tá bom? Então, vamos continuar aqui. O Eres, é obrigado então fazer a retomada na conclusão? Seguinte, assim, eles estão pedindo para que a gente faça. Em todos os parágrafos, na verdade, tem que ter um parágrafo-chave, né? Que é o tópico frasal. É, eu até Tá, esqueci a expressãozinha que eles estão usando agora, mas tem essa frase núcleo. Pronto. Todo parágrafo tem que ter uma frase núcleo para mostrar qual vai ser o centro, a ideia central a ser desenvolvida. Então, os tópicos frasais passaram a ser obrigatórios, tá certo? tá. Só tem Uhum. uma situação em que a redação ela não vai penalizar C3 se o aluno não trouxer esse tópico frasal na conclusão, que é quando a redação está perfeita, ou seja, a redação foi muito bem feita, tem tópico frasal no D1, no D2, tem proposta de intervenção que resolve os dois problemas. A única falha ali foi só não trazer esse tópico frasal por falta de espaço. Aí o avaliador pode considerar aquilo como um deslize, certo? E aí pode atribuir 1.000 na redação. Agora, se já tem penalidade por outros detalhes, como o C1 já está ali com problema, então a penalização ela pode ocorrer, tá certo? Mas lembrando também que isso ocorre uma única vez. Então, se o aluno não traz tópico frasal em nenhuma dos parágrafos, você só vai tirar 40 pontos da C3 uma vez, porque é o mesmo erro. E aí segue aquele mesmo padrão da competência 1, a gente tem que pegar esses erros ali diferentes. Compreendido aqui? A gente vai falar mais sobre isso, muito mais sobre isso na competência 3, certo? Mas é bom que a gente já comece quando tá dando problema aqui. Oi, oi, estão me ouvindo? Sim, Sim, Melhorar. agora não mais. Peraí. Vamos lá. Estão me ouvindo agora? sim. Dá para ouvir agora direitinho, né? Tirei aqui o microfone que estava me atrapalhando. Você vê o que está acontecendo aqui. Talvez seja os fios. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a janela. O slide está aparecendo para vocês. A mudança de mentalidade. Sim. Tá. Vamos lá. Só que eu preciso saber até que parte vocês ouviram, né? Ali do que eu falei sobre a questão da penalização, na competência 3 sobre isso.
Não, você parou exatamente onde você falou ali que vai perder 40 pontos se o corretor não trouxer um ou não trouxer nenhum dos três. Pronto, entendi. Que só pode penalizar uma única vez, né? A ocorrência do erro, se ele vai ser Isso, penalizado uma única vez, independentemente se o aluno traz um tópico frasal, não faz um tópico frasal ou não faz os três. Perfeito. isso. Então vamos lá, pessoal. Lembrando, pode perguntar, Martinez. É assim, quando eu cheguei, você já estava falando, né, a questão do tópico frasal. Você está recomendando a gente descontar ponto na competência 3, é isso? Sim, se não Desculpe. aparece o tópico frasal, você vai disputar ponto, porque o Enem ele exige agora, desde o ano passado, no material, uma frase núcleo. Essa frase núcleo é a que vai determinar qual vai ser o conteúdo geral do seu parágrafo. Então, para que o corretor ele Sim, sim. entenda qual vai ser, ele precisa ter esse direcionamento. Então, o Enem não chama de Não, tópico frasal, certo? Chama de frase chamar núcleo, de mas é frase não. obrigatório. Então, sim, se o aluno não trouxer, nos exames pode descontar 40 pontos na competência 3. É porque tu já tinha falado isso pra gente, né? Pediu pra gente quando, antigamente, né? Sim, Tinha. sim, sim. Aliás, tu tinha falado, mas não dando uma recomendação ainda. Você tinha Agora falado para é. ter cuidado. Agora, a Agora é, né? recomendação. Sim, pode tirar, Ah, porque o Enem agora passou a exigir como frase núcleo, tá certo? Então, tá bom. vamos Obrigado, ser, querido. pode pegar mais pesado agora na correção. Por nada, imagina. Então, lembrar que ensinar aqui é orientar o caminho, avaliar é medir onde o texto chegou, para a gente não confundir um pouco essa parte de professor e de corretor, tá certo? Então, vamos lá. Vocês avaliam o texto de vocês como professor ou como corretor? Ao ler uma redação, qual é o seu primeiro pensamento? O aluno tem potencial, eu entendi o que o aluno quis dizer, a ideia é boa, o texto atende aos critérios. Então, prestem atenção. Enquanto professor, eu posso fazer minhas inferências aqui com relação ao alunado, né? Eu posso pensar, olha, o aluno tem potencial, eu achei aqui a escrita boa, né? Eu entendi tudo que ele quis dizer, a ideia está boa. Só que enquanto corretor, eu tenho que lembrar da questão da grade que eu vou seguir. Então, o que eu vou levar em consideração com relação a isso é se os critérios estão sendo atendidos, tá bom? Então, enquanto professor, tudo isso aqui que eu coloquei pode ser levado em consideração. Inclusive, a gente tem que entender mesmo se o aluno tem potencial. Aliás, todo aluno tem potencial, a gente tem que entender quais são as potencialidades e as dificuldades que o aluno tem para que a gente trabalhe em cima delas. O que se torna difícil, porque às vezes a gente tem um número de alunos que é muito elevado, né? E aí para conseguir dar essa assistência individualmente é muito complicado. Eu entendo muito bem, certo? E quando eu falo aqui, eu entendi o que ele quis dizer, só que ele não conseguiu dizer e se expressar de uma forma tão clara. Eu tive que fazer inferências com relação a isso, né? Então, se eu precisei inferir, a gente já sabe que, infelizmente, a competência 3 não vai ficar com nota máxima. Então, eu não posso avaliar com base no fato de eu ter compreendido, porque eu usei meu conhecimento externo para isso. A redação do Enem é aquilo. Você tem que ler e compreender, certo? Não tem interpretação, é ler, leitura e compreensão. Então, se o aluno ele escreve bem, mas você ainda teve um certo esforço para conseguir entender a ideia, é falha, é lacuna, é penalização na competência 3, certo? E ter uma ideia boa não significa também saber desenvolver essa ideia, porque eu posso dizer que o racismo ele acontece por conta do legado histórico. Mas aí eu posso também trazer na minha argumentação apenas o presente como demonstrativo de que o racismo está acontecendo nos dias de hoje, sem fazer uma interligação entre o que acontecia no passado, que levou as pessoas do presente a manterem esses padrões comportamentais, entenderam? Então a gente tem que ter sempre esse olhar ali mais crítico para a redação, até para conseguir também especificar isso para o aluno ou criar comentários que possam ajudar na parte de correção de texto. Tem muitos professores que me procuram com dúvidas com relação aos comentários para a competência 3, que eu acho que é uma competência que não é tão simples assim de explicar para o aluno, né? A gente acaba ficando um pouquinho mais perdido, porque realmente fica um pouco mais. Entra um pouco na subjetividade, mas não deveria acontecer. E quando você começa a dominar de fato a grade, a subjetividade ela vai embora, certo? Mas aí entram outros problemas, que às vezes o aluno ele tem outros professores, e cada pessoa tem uma visão diferente, nem todo mundo leva a grade totalmente à risca, mas nós, que somos bons profissionais e que vamos entregar o melhor e vamos alcançar notas 1000 aí com os nossos alunos, nós vamos corrigir da forma correta, tá certo? Então, lembre-se sempre de se questionar se o texto está atendendo aos critérios.
qualquer outra dessas afirmações que vocês puderem fazer aqui, vocês têm que especificar aqui, pensar, né, no porquê que essa redação tem, que esse aluno tem potencial, mas sempre perceber que tem algo que vai precisar ser melhorado, certo? Entender o que o aluno quis dizer nem sempre significa que ele falou da maneira correta. Então, lembrar de sempre especificar para o aluno que ele tem que deixar as ideias todas claras, nenhuma pode ficar ali subentendida, certo? E essa questão também de existir uma ideia boa não existe na redação se ela não for bem desenvolvida. Então, ele pode escolher o melhor argumento, o melhor repertório, mas se não tem uma boa interligação, e se não tem uma boa justificativa para a escolha e uma explicação que me faça compreender o porquê ele escolheu isso e por que que isso é importante, a ideia ela se torna ruim para a redação, tá bom? Então aqui, ó, vamos avaliar com base em critérios e não nos nossos gostos pessoais. Então, quando nós estamos aqui, ó, muitos professores corrigem como ensinam. Então, muitas vezes, quando a gente está ensinando, muitas vezes não, toda vez que a gente está ensinando, nós vamos orientar os alunos, nós vamos sugerir o que nós achamos mais interessante, nós explicamos tudo que a redação tem que ter, certo? Daí a forma como a gente quer que eles escrevam também, a gente leva o nosso gosto pessoal para a escrita, porque a gente já trabalha com redação há bastante tempo, já conhece textos que são muito bons, e a gente bota uma expectativa muito grande no aluno para que ele possa seguir exatamente aquilo que a gente faz, que a gente quer que ele faça. Mas às vezes o aluno ele tem também as próprias estratégias de escrita que não são ruins e que precisam ser aceitas. Então, essa questão do achismo que o Ildefonso trouxe agora há pouco, né, de o corretor tirar ponto de uma da redação porque o aluno não trouxe o repertório de volta lá no final da conclusão. Isso aqui entra mais na parte da forma como a gente ensina, porque a gente costuma ensinar eles a terminar a redação retomando o repertório para fazer deixar tudo mais interligado, não é? Olha aí, isso mesmo, Martinez, você está no caminho certíssimo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse detalhe, ok? Aquilo também que a gente falou, né? Por exemplo, a Maíra falou da questão de que não gosta de pedir para o aluno repetir a frase inteira na parte do tópico frasal, porque ela acha que toma muito espaço. E realmente, o ideal é que ele não traga. Mas eu já vi redações de notas mil, né? Em que o aluno traz a frase. Então, dependendo da forma como essa frase ficou ali inserida, e se ele não fica repetindo a frase o tempo todo em várias outras partes do texto, eu não vou poder penalizar o aluno se ele repetir a frase temática no tópico frasal, certo? Então, isso não é critério para penalização por repetição, nem por fala de projeto de texto, a não ser que o aluno use a mesma frase várias vezes no parágrafo, ou mais de uma vez no mesmo parágrafo, e aí a gente começa a perceber que ele está tentando meio que encaixar a frase em um projeto já feito ali de modelo pronto. Aí sim, mas Eres. o simples fato de repetir não é por si só uma característica de, de atribuição de pontuação negativa. Pode perguntar, Cintia. Quando o aluno coloca no final da introdução lá, a omissão do governo e a fragilidade, sei lá, social, e aí ele vem no tópico frasal e ele coloca, diante desse cenário, a omissão do governo, essa repetição é descontada? Não é descontada também, certo? Aqui é também onde entra essa questão do que nós ensinamos. É muito interessante ensinar para o aluno a trazer um sinônimo para lá. Muito, muito importante mesmo. Só que quando Sim, você vai avaliar conforme o Enem, você não deve penalizar. Só que tem um outro problema aqui, Cíntia. Há avaliadores que penalizam, porque eles levam para a correção do Enem aquilo que eles trabalham em entendi. sala de aula, entendeu? Então, Aham, como professor, eu sugiro que vocês sempre peçam para o aluno usar um sinônimo. sinônimo. Sempre peço. Uhum, Mas como corretor, eu não tire ponto por conta disso, certo? Então, só faz a observação, mas avalia normal e deixa para lá, nem comenta nada com relação a isso. O aluno, só se ele perder pontos e ele for te perguntar o motivo pelo qual você tirou, aí você vai e fala, eu tirei por isso, isso e isso. E aí eu aproveitei para te dar essa sugestão aqui, porque é uma repetição que está próxima, então, isso que pode ocasionar esse problema, mas para fins de Enem, não se penaliza a redação, porque o aluno repetiu o argumento, certo? Então, vamos ter cuidado também com essa parte. Incentivamos a escrita também e consideramos o esforço. Inclusive, isso aqui acontece às vezes, né? Às vezes você pega uma redação e fala, meu Deus, a redação não tá boa, mas esse aluno é tão esforçado, eu vou ajudar ele aqui na nota para que ele passe de ano, enfim. Então, cuidado, não levar esse tipo de atitude lá para a correção do Enem, porque aí já vai ser um problema, né? Uma coisa é bem diferente você ter essa consideração pelo aluno e perceber que ele é um aluno esforçado, certo? E você deixar passar.
erros que ele cometeu por conta disso. Então, isso não pode influenciar nunca na questão da luz, perdão, que a luz acendeu aqui, na questão da nota, tá bom? Então, quando a gente vai avaliar, pessoal, a gente vai observar sempre as evidências que estão trazidas no texto, todas as informações. Nós aplicamos os critérios da cartilha do aluno, de correção, os critérios de correção, certo? Vamos sempre medir o desempenho dos alunos de acordo com o que a grade de avaliação sugere e também o curso de formação, os materiais de corretores, certo? Mas o foco aqui mais é a questão da grade mesmo. E sempre precisamos justificar também as decisões para as escolhas, mas justificar de forma que o aluno entenda o que foi que ele errou, né? Qual foi o erro que ele cometeu, para que ele possa melhorar. Não. Se fosse fazer penalizar a repetição de palavras, o tópico frasal seria na competência 4. A competência 4 é a que avalia as repetições, certo? Somente a 4 avalia as repetições. A C1, ela avalia a questão mesmo dos erros, desvios, as falhas sintáticas. Então, pessoal, vamos aqui levar essa questão avaliativa bem a sério, tá bom? Então, lembrar que ensinar não é avaliar, certo? Eles são processos diferentes. O professor, ele observa o que o aluno está, ele observa, né? Eu vou me questionar, o que que o meu aluno ele está aprendendo, certo? E de que forma ele está aprendendo. Já o corretor, ele vai avaliar aqui, ó, o que é que o texto demonstra. Então, o aluno ele recebe as informações para depois levar as informações ali para o texto escrito, ok? Nesse caso aqui, então, eu tenho que lembrar que o professor ele vai ficar muito atento ao que o aluno está aprendendo, se está aprendendo ou não, mas na hora de corrigir, eu vou ver simplesmente o que o texto traz e vou esquecer totalmente que o aluno existe ou de quem é aquela redação, certo? Então, vamos sempre manter essa separação entre professor e avaliador. Então, ó, o que não pode influenciar a nota do aluno. Isso é muito importante, porque isso acontece bastante. Eu pego muita redação de aluno, especialmente de cursinho também, que me chegam com essas dúvidas ou com essas avaliações feitas com base no que o professor ele quis. Gostos pessoais, por exemplo, eu não gosto de repertório histórico ali, de contexto histórico, como repertório sociocultural. Não importa se você gosta ou não. O que importa é se o repertório ele foi adequado ao contexto, certo? Ah, eu não gosto de aluno que traz só um repertório na competência, ali, um repertório na redação inteira, mesmo que ele esteja produtivo. Então, eu vou avaliar C2 com 160 por conta da quantidade de repertórios que ele trouxe. Jamais um avaliador pode fazer uma coisa dessas, tá certo? Se tem um repertório e ele está produtivo, a C2 vai alcançar a nota máxima. Não interessa ali se os outros parágrafos eles estão com ou sem repertório sociocultural. Então, quando ele fica sem repertório, sem fundamentação, e isso influencia o projeto de texto, a C2 ela mantém sua nota e a gente vai penalizar outra competência, que é a 3. Porque C2 avalia o repertório sociocultural. C3 avalia aqui a parte de projeto de texto. Então, para a C2, o contexto histórico, por exemplo, é um repertório. Para a C3, o contexto histórico é uma informação. Então, a C2 avalia o repertório enquanto repertório e a C3 avalia o repertório enquanto informação de texto. Isso ficou claro para vocês aqui? Eu acho muito importante que isso fique claro, porque isso ajuda a gente a entender também quando é que a gente vai penalizar a C3 porque um repertório ele ficou improdutivo, certo? Então, lembre-se desse pequeno detalhe, porque é muito, muito importante mesmo que a gente não cometa esse tipo de erro na avaliação, porque isso confunde muitas vezes o aluno. E ainda faz com que a gente perca, às vezes, a credibilidade. Por quê? Porque você fala isso para o aluno leva a redação para um outro corretor, o corretor atribui os 200 pontos como tem que ser, e ainda vai mostrar na grade da correção do Enem que tem que ter assim, tem que ser assim para que, né, que se tiver um produtivo vai ficar com 200, e o aluno vai pensar que é você que não sabe corrigir. Então, para evitar esse tipo de problema, seja logo muito sincero e também corrija de forma assertiva, para não ter alguma falha, né, algum tipo de algo que possa comprometer aí a sua credibilidade enquanto professor. Preferência de escrita também não deve ser levada em consideração. Por exemplo, o Martinez prefere que o aluno escreva um período de desenvolvimento aliás, um parágrafo de desenvolvimento com 5 períodos. Eu prefiro que o aluno escreva com 4 períodos.
tanto o aluno do Martinez quanto o meu aluno podem alcançar uma argumentação perfeita dentro dessa distribuição de períodos dentro do parágrafo. Então, eu não vou tirar pontos porque meu aluno não seguiu os 4 períodos que eu pedi e inseriu 5. O Martinez não vai tirar pontos da competência 3 do aluno dele porque o aluno fez 4 períodos que estão completos, bonitinhos, sem lacuna argumentativa, e não fez os 5 que ele pediu, tá bom? Então, isso também é muito importante de ser levado para a prática da aula e para a prática também da correção escrita. Expectativa sobre como o texto deveria ser. Pessoal, cada aluno tem a sua forma de escrever. Então, vai haver, né, sempre redações que são muito perfeitinhas, muito bonitas, organizadas, e que você pensa, meu Deus, essa redação merece nota 1000 porque ela está muito maravilhosa. E tem outras redações que elas são bem simples, só que elas têm tudo. Então, você tem ali repertórios produtivos, você tem desdobramento de informação, só que o aluno ele é mais prático. Ele traz as informações de uma forma bem mais clara, sem tanta enrolação. Ele consegue fazer uma gramática bem complexa, porque ele traz subordinação, ele traz inversão sintática, né, intercalação, ele traz deslocamentos. E aí, às vezes, o professor ele acha que por a redação estar escrita de uma maneira mais simples, ela não pode alcançar nota 1000. E isso é algo também que eu considero ruim, porque tem alunos que você vai precisar ensinar de uma forma mais clara e mais objetiva, e vai, né, fazer com que ele alcance esse padrão de escrita esperado pelo Enem dentro de uma escrita também mais simples. Pode perguntar, Martinez. Não, é só para, na verdade, somar com você sobre essa questão da Perfeito. expectativa e realidade, devido à questão que realmente, para nós corretores também, a gente fica meio. A gente vê um argumento, a gente vê um argumentando, a pessoa está justificando, mas é que a gente acha ele muito simples, né? Por um preciosismo nosso, né? A gente quer ver uma coisa e aí acaba será que eu dou os 200 pontos para ele na competência 3? Será que não? Aí eu tinha muito essa dúvida. Hoje em dia não, hoje em dia eu já pego, ele cumprindo a função, sem Exato. argumentar, eu não posso fazer mais nada. Ele cumpriu a função. Exatamente. Eu posso não gostar do estilo de escrita dele, mas ele cumpriu a função, né? O desenvolvimento dele cumpriu a função, ele cumpriu o projeto de texto, seja no microtexto, seja no macrotexto, então não podemos fazer mais nada. Tem que dar os 200 pontos. A gente dá até meio Exatamente. contrariado, mas tem que dar os Isso, 200 isso é pontos. bom também, Aí porque você me falando lembrou. isso, tem vamos dizer assim, conflito, né? Às vezes, mas nós corretores temos que ser, independentemente da nossa vontade, a gente tem que ver, como você disse, a armação do que manda a banca, né? Do que manda a banca para a gente corrigir. Então, é isso. Com Não se certeza. frustrem, professores, é isso. Corrijam. E aí, claro, você, como professor, tem que dizer, não, você pode melhorar assim, ó. Você vai ficar muito melhor, né? Tá bom teu texto, vai ficar muito melhor assim. Né? Aquela ideia que eu falo que a gente, como professor, a gente tem que corrigir como corretor e ser professor na hora da orientação. Exato. Mas Agora, é engraçado isso. Desculpa, querido. não, não, tranquilo. Muito boa colocação, Martinez, realmente. Inclusive, tem uma redação na cartilha do Phelps também, que eu gosto, que é uma que fala sobre a cultura africana. É, e ela é uma redação extremamente simples, que tirou 200 pontos. Depois a gente vai ver ela aqui também mais pra frente, né? Eu não sei se vai ser hoje ou se vai ser na próxima aula, não lembro onde é que ela está inserida, em qual slide ela está, certo? Mas tem uma redação que eu gosto até de usar ela como exemplo para os meus alunos, que eu considero que tem maior dificuldade de construir uma escrita mais complexa. Então, eu gosto de trabalhar e mostrar para eles que o simples, às vezes, também ele é muito eficaz. Agora, o que a gente precisa saber e dominar bem, que o Martinez trouxe muito bem também aqui, é a questão do que a C3 ela realmente cobra no quesito argumentação. Né? Então, quando é que o aluno ele está, de fato, argumentando? Certo, agora pronto. O Zoom aqui me dando um aviso que a reunião vai ser encerrada, sendo que não deveria daqui a pouco. Mas calma aí que vai dar tempo, que vai dar certo. Então, voltando aqui, pessoal, é muito importante que a gente saiba o que é que a argumentação cobra, o que é argumentar, o que são lacunas argumentativas, certo? O que não pode ser considerado uma lacuna argumentativa, o que é um deslize ali. Então, eu tenho que entender todo esse padrão aqui que pede a C3
para que eu possa corrigir de forma correta sem prejudicar o aluno e sem também deixar o aluno muito preocupado em ter que escrever uma redação perfeita, quando na verdade não é uma redação perfeita que a gente quer uma redação eficaz, certo? Afinidade com repertórios. Eu odeio, pessoal, quando alguém sugere um tipo de repertório para o aluno, deixando ou fazendo com que ele entenda que se ele não seguir aquele padrão, ele vai perder pontos. Muitos alunos, muitos, me perguntam se é verdade que para uma redação alcançar nota máxima na competência 2 e na 3 ele tem que trazer três tipos de repertórios diferentes. Se é verdade que usar dois filósofos vai fazer com que ele perca pontos, dois sociólogos vai fazer com que ele perca pontos, dois filmes vai fazer. Não, pessoal, nós não avaliamos tipo de repertório, avaliamos qualidade. Se o repertório é pertinente e se ele ficou produtivo, pronto. Então, é isso que você vai avaliar e pronto, certo? Jamais leve preferência para a correção. Pode levar para a sua aula, você pode levar, olha, enquanto professor, acho mais interessante que haja uma diversificação, porque isso aqui mostra para o corretor um maior empenho, mostra que você se dedicou mais, só que isso não é critério para nota. Para nota, o que vai valer é o repertório que você sabe utilizar. Eu fico preocupado com essa questão porque, às vezes, a gente tem a mania de querer levar alguns repertórios para o aluno usar na redação e a gente até o aluno não conhece aquele repertório e ele começa a fazer aquela forçação de barra, sabe? Então, a gente percebe na hora que é um repertório que ele não tem, que ele não domina, mas que, por conta dessa sugestão que foi dada pelo professor, ele começa a tentar forçar essa produtividade. E aí ele acaba se perdendo e pode perder pontos na competência 2 e na 3 ou só na 3 também, se houver outro repertório produtivo. Mas é fundamental que a gente pense nesse detalhe, certo? Então, bora lá. Identificação aqui com os argumentos apresentados. Tem argumentos que eu não gosto, por exemplo, que eu acho muito fraco. Negligência governamental, que já é muito batido, né? Porém, nós também não estamos ali para julgar a escolha do argumento. Nós estamos ali para julgar se o argumento foi desenvolvido e sem lacunas. Então, se foi desenvolvido sem lacunas, perfeito. Eu vou ter aqui, né, o que avaliar normalmente. Então, também não vou mostrar para o aluno essa questão do que eu prefiro. Eu vou avaliar conforme o aluno desenvolve no texto. Experiências pessoais do corretor. Às vezes a gente leva também nossas experiências para a sala de aula e fala para o aluno, né? Ah, uma vez eu fiz isso e não deu certo, por isso que eu agora faço isso. Cuidado, isso aqui não entra como algo interessante para uma aula de redação com alunos. Isso aqui pode entrar como em um diálogo entre corretores, entre nós que estamos aqui, por exemplo. Mas isso aqui não é interessante. Eu só inseri isso aqui no slide porque já aconteceu de alunos chegarem para mim e falar, né, que no cursinho tal, o professor falou que ele passou por enfim, inclusive tem professores que são muito reconhecidos aqui que levam esse tipo de coisa para as aulas, né, para os materiais e acabam confundindo um pouco o aluno. Então, cuidado. Experiências pessoais não devem ser levadas, até porque a redação é de outra pessoa, não é sua, certo? Aqui entra nessa parte de professor, porque não é nem isso que não acontece, a gente não conhece quem escreveu. Mas quando você é professor, pelo amor de Deus, não tenha simpatia na hora de corrigir a redação. Não importa se o aluno é seu filho, sei lá, se o aluno é seu sobrinho, se o aluno é aquele aluno que você gosta muito, que gosta muito de você. Então, não confundir essas coisas e sempre avaliar da forma correta e mais crítica possível, certo? E não ficar fazendo comparações com textos anteriores também, quando acontece. Agora, isso aqui é pontual. Tipo assim, aqui a gente tem eu tenho que fazer um recorte. Vamos lá. Quando o aluno, ele é um aluno muito bom e vai tirando 920, 960, 920, 960, e aí do nada ele cai para um 880 ou 840. Automaticamente você já vai para o aluno e fala, olha, ó, preste atenção que as relações anteriores você conseguiu notas mais altas, aqui você caiu, né? Teve uma nota mais baixa. Então a gente tem que tomar tem que tomar mais cuidado. Cuidado com a forma como vocês abordam os alunos com relação a isso, porque isso às vezes cria um bloqueio nele, ele fica ali frustrado e pensando que ele tem que ser perfeito o tempo todo. E não é bem assim. Existem temas cujos alunos ficam com mais dificuldade, né? E outros que eles têm menos dificuldades. Então é totalmente normal que em meio a uma sequência de redações de 900 mais, um aluno caia um pouquinho, tirou 840, 880. Agora, se for o contrário, o aluno tira 500, 600, 500, 400, e aí do nada ele começa a ir para 760, 800, aí sim você vai mostrar, ó, veja a evolução que você está tendo aqui na sua escrita. Então, isso vai motivar o aluno a continuar aprendendo mais. Agora, cuidado com essa questão de comparar as notas. E, principalmente, nota de Enem.
Porque acontece muito de o aluno tirar 960 na primeira série e cair para 800 na segunda série, por exemplo. O aluno já fica frustrado. E aí, se o professor vai lá e fala para ele que ele vai precisar se desdobrar muito para recuperar aquilo que ele perdeu, isso pode causar um bloqueio ainda maior, certo? Exatamente, a gente tem que pensar na questão das particularidades do aluno. E, enfim, então também muito cuidado. Eu tô com um problemão esse ano, porque eu tenho uma aluna que tirou no nono ano 960, no primeiro ano 980, e agora e na segunda série tirou 840. E na terceira série agora ela tá ali desesperada para fazer uma redação perfeita. E é muito complicado lidar com isso, porque pode ser que ela tire uma nota muito boa, porque ela é uma aluna muito boa, mas pode ser também que a nota não seja o esperado. E o que eu vou fazer com esse aluno, né? Então, por favor, cuidado com esses comentários, Elismar, porque isso gera trauma no aluno e prejudica mais do que ajuda. Pode falar, Martinez. Elismar, querido, falando nisso, só outra situação para corroborar, né? Esse nosso outro perfil que a gente tem que ter, né, de professor, né? Ser psicólogo, ser pai, ser mãe, ser padre, ser Tudo. tudo, porque às vezes o cara quer ali uma. A gente também tem que ter essa visão, um momento, qual é a palavra dura que a gente pode falar, qual é o acolhimento que a gente tem que dar, porque a gente não pode também ter uma cobrança muito alta se está passando por algum momento ruim, que aí não vem só bloqueio, vem decepção, vem ele não querer mais saber de nada. Então, a ideia, assim, que eu até falo, que eu já trabalhei muito, sempre de cursinho pré-vestibular, querendo ou não, tem muito dessas questões particulares, antes de, se você está percebendo que o aluno tirava boa nota, ele diminuiu, alguma coisa está acontecendo. Sim, Não é só questão de ele não entender, não. É alguma coisa está acontecendo, às vezes, na particularidade dele. Se você tiver intimidade, você pergunta, porque às vezes ele quer um acolhimento, ele quer. Não que você vai fazer o papel de psicólogo, obviamente. Mas às vezes é isso, é aquilo que ele está mostrando. Olha, não estou concentrado, por que não está concentrado? O que está acontecendo? A gente tem que dar esse nosso lado também, já que a gente é professor da mais de redação. Professor de redação é uma coisa muito. Gente, a gente, como professor de redação, a gente é tudo na vida daquele aluno. Você sim, tem que entender isso. A gente é pai, a gente é padre, a gente é psicólogo, e a gente não pode mentir para o aluno. Todo mundo, eu sempre falo isso. O teu pai mente, a tua namorada mente, a tua mulher mente, mas professor de redação não pode mentir. Mas para isso ele tem que exatamente. entender o aluno. Ele tem que entender o que está acontecendo para também tentar ajudar da melhor forma possível. Tá? Sim. Assim, a gente tem que ser pedagógico também. É complicado ser professor pedagógico, a gente tem que ser. É verdade, Martinez. É muito complicado. Pessoal, a reunião vai encerrar aqui. Não, não sei o motivo, mas está aqui dizendo que vai ter 1 minuto só. Então, eu vou encerrar aqui a chamada antes que ela encerre sozinha, não grave a minha aula, certo? E aí eu volto daqui a pouco, já vou enviar um novo link, tá bom? Só ver o que aconteceu aqui. Só 1 minutinho.